Glória a Deus. Abram comigo, amados. Abram comigo em Mateus. É isso, né? Mateus, capítulo 9, verso 18. Mateus, capítulo 9, verso 18. A cura de uma vida. É o poder da fé em ação. Amados, uma coisa interessante na nossa vida cristã é que nós não somente vivemos aquilo que vemos, mas nós vivemos o sobrenatural da fé. Eu achei muito interessante, né, uma imagem que eu vi essa semana que fala assim, que muitas vezes em um ambiente que necessita de milagres, é muito mais funcional ou muito melhor, né? Um irmão canelinha de fogo que não fez teologia do que um calvinista de Facebook, né? Muito melhor alguém que vive no ciclo de oração, alguém que crê no milagre, alguém que crê no poder. Aqui nós vemos vários milagres, né? E dois deles se encontram aqui nesse capítulo 9 de Mateus, a cura de uma mulher com fluxo de sangue e a cura de 2 cegos. Olha aqui o verso 18 que fala, Mateus 9, 18. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo, minha filha faleceu, agora mesmo, mas vem, põe a mão sobre ela e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que já havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, o tocou na orla da sua veste, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar em sua veste, ficarei sã. Olha que fé é essa. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando na casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. E partindo dali, Jesus viu que 2 cegos o seguiam, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, ó filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram e Jesus disse, credes vós que eu possa fazer isso? E disseram eles, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus falou dizendo, olhai que ninguém o saiba. Mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda a terra. E havendo-se retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Senhor Deus maravilhoso, essa é a sua palavra. Aqui há várias curas e as maravilhas do poder de Deus. Que o teu Espírito Santo possa tocar as nossas vidas através desses milagres, Senhor. É o poder da fé manifesto na sua palavra.
Que a tua presença santa venha sobre as nossas vidas, Senhor. Nos renove, nos dê ânimo, fortaleça. Muitas vezes estamos precisando de mais fé em tal situação da nossa vida. Que o teu Espírito, o teu poder possa vir sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Aqui, amados, nós encontramos, primeiro, um homem que caminhou ao lado de Jesus para receber o seu milagre. Viu um outro milagre acontecer. No caminho da sua casa, esse chefe da sinagoga, esse homem de autoridade, ele viu uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Há 12 anos vivia uma solidão. Há 12 anos vivia separada do mundo. Há 12 anos vivia uma doença. Há 12 anos enfrentando sozinha, porque naquela época isso era uma vergonha. Não tinha absorvente. Não tinha como conter o sangramento. Há 12 anos era considerada imunda. Mas a sua fé em Jesus, a sua fé em Cristo, a curou. A sua fé em Jesus fez com que o milagre acontecesse. Ela enfrentou o preconceito, ela enfrentou o medo, ela enfrentou aquela multidão que podia apedrejá-la. E ela tocou nas vestes de um homem santo. A santidade do Senhor se manifestou naquela vida. Jesus não somente falou para ela, você está curada, mas a tua fé te salvou, filha. A primeira coisa que a gente observa aqui, primeiro, um homem caminhando ao lado de Jesus começa a crer em milagres. Segunda coisa, aquele que enfrenta o seu medo para tocar em Cristo, recebe a sua bênção. Mas aquele que fala a verdade para o Senhor é salvo. Nos evangelhos sinóticos, tanto Marcos e Lucas, fala que Jesus faz uma pergunta: alguém me tocou, de mim saiu o poder. E ela fala: fui eu que toquei, Senhor. Uma mulher impura, tocando em um homem santo, recebeu um milagre. Caminhar ao lado de Cristo nos faz crer. Enfrentar o nosso medo nos faz receber a nossa bênção. E tocar em Jesus e falar a verdade para o Mestre nos faz receber a salvação. E imediatamente ela ficou sã. E fala que Jesus, ao chegar à casa daquele homem, já estava ali pessoas tocando as músicas da morte. Já estavam os instrumentistas ali tocando músicas de velório. Já estavam pessoas chorando na porta. E Jesus fala: sai, 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 a menina só apenas dorme. As pessoas começaram a rir dele. Muitas vezes pessoas vão rir da nossa fé. Muitas vezes pessoas vão rir da nossa crença. Mas posso te dizer uma coisa? Quando você está ao lado do Mestre, apenas creia. Quando você está ao lado do Mestre, apenas creia. Um milagre aconteceu. Fala que logo que o povo saiu,
Jesus entrou, pegou na mão da menina e ela se levantou. E aquela notícia se espalhou por todo aquele país. Jesus cura, Jesus salva, Jesus realiza milagres. A fé em Jesus tem poder. Depois ele encontra cegos pelo caminho. A pergunta de Jesus é fantástica. Credes vós que eu posso fazer isso? Sim, Senhor, nós cremos. Então seja feito conforme a vossa fé. Imagina se Deus realizasse as coisas na sua vida conforme a sua fé. Você poderia levantar a mão e falar assim: eu seria uma pessoa próspera, eu seria uma pessoa bem-sucedida, eu seria uma pessoa de milagres. É verdade isso? Você teria fé para algumas coisas? Pense nisso. Você vive a fé? Você crê a fé? E se Jesus falasse hoje para você, que seja segundo a vossa fé. Você tem profetizado sobre a sua vida? Você tem profetizado sobre a sua família? Você tem profetizado bênção sobre a sua casa? E se Jesus falasse hoje, que seja segundo a sua fé? Meus amados, meus queridos, meus irmãos, aqueles dois homens creram e eles voltaram a ver. Seja-vos feito segundo a vossa fé. Se Deus falasse isso para você hoje. E por último, veio um homem endemoniado e mudo. Sabe o que aconteceu? O encontro com Cristo fez o demônio sair e o mudo falar. O encontro com Cristo faz toda a diferença na nossa vida. O encontro com o Senhor faz toda a diferença na nossa vida. Aleluia! Que hoje você tenha tido um encontro com Cristo e o poder da fé possa se manifestar na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor maravilhoso, Deus santo, Deus poderoso, Pai, eu quero orar por cada um que nos ouve, cada um que nos assiste, cada um que está aqui, Pai, ouvindo a Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, possa ser manifesta de maneira maravilhosa e poderosa em cada coração, Pai. Que a Tua presença santa, o Teu poder, a manifestação da Tua graça, Senhor, venha sobre ele. E que nós possamos viver o poder da fé, viver os milagres, viver segundo aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, Pai. Abençoa os Teus filhos, faz prosperar, Senhor, que eles sejam bem-sucedidos, que a sua família seja uma bênção, Pai, e que eles vivam os milagres do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.